amigos, vamos dar continuidade a essas gravações. Hoje eu vou falar sobre o mundo espiritual, o trabalho no mundo espiritual, trabalho no plano astral, como também é chamada essa outra dimensão espiritual, em outro nível de matéria, em outro nível de energia. Tenho falado um pouquinho sobre isso em outros vídeos, mas hoje eu quero me concentrar realmente apenas no trabalho no mundo espiritual. Eu estava lembrando, agora cedo de manhã, caminhando na beira da praia, estava lembrando de uma piadinha lá da minha adolescência, sobre uma pessoa que morria e era levado para o mundo espiritual, era levado à presença de São Pedro. E São Pedro dizia para a pessoa escolher. Você tem que escolher. Você quer ficar no céu ou ficar no inferno. A escolha é sua. E aí a pessoa dizia, olha São Pedro, já que eu estou aqui no céu, na porta do céu, eu quero conhecer logo o céu. Deixa eu entrar, deixa eu ver como é o céu. Então São Pedro disse, tá bom. Chamou um dos assessores, mostra a ele o céu. E aí ele entrou no céu. Quando entrou no céu, ele viu aquela multidão de gente sentada e rezando. Ave Maria, cheia de graça, Pai Nosso. E ficou ali um tempo olhando aquilo e todo mundo só fazia rezar. Aí ele disse, tá bom, não quero mais ver o céu não, tá bom. É só isso? É. Então, me leve para o inferno. Deixa eu conhecer o inferno para poder decidir. Então tá, levaram ele para o inferno. Quando desceu no inferno, que ele abriu aquela portona vermelha enorme, ele entrou, som, batucada, festa, comida, bebida, sexo, e aquela farra geral no inferno. Ele olhou aquilo tudo e falou, não preciso nem olhar mais, é aqui que eu vou ficar, eu quero ficar no inferno, o céu é muito chato, eu ficar rezando o tempo inteiro, eu quero ficar, é aqui no inferno. Se nós pensarmos que algumas pessoas, quando se aposentam, entram em depressão por se sentirem inúteis, por não ter mais um objetivo na vida, por não ter o que fazer, que é uma coisa terrível. O ócio mata. O ócio mata. Uma pessoa que não tem nada para fazer, o dia inteiro, dia após dia, sem nada para fazer, a pessoa pode entrar realmente em depressão, perde o sentido da vida, perde a vontade de viver e a pessoa pode simplesmente morrer. Conheço alguns casos em que o aposentado, um ano após a aposentadoria, morreu. Porque muita gente diz que o primeiro ano é como se fosse uma licença-prêmio. Você passa anos trabalhando, às vezes naquele ritmo estressante, louco. Aí o primeiro ano, poxa, agora não vou fazer nada, vou descansar. O primeiro ano parece ser legal, aquele descanso. Depois que passa o ano, um dia se arrasta, e agora? Eu vou fazer o quê? O que é que eu tenho para fazer? Não tenho nada para fazer. Chega outro dia, não tenho nada para fazer. Chega outro dia, não tenho nada para fazer. A pessoa de repente começa a perder a vontade de viver. Alguns entram em depressão e simplesmente morrem. Desencarnam, claro. Né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, amigos. O mundo espiritual, o plano astral, ele não é nem como o céu aí da piadinha que eu contei no início, todo mundo sem fazer nada, só rezar. Isso não existe. Não existe nenhuma dimensão do mundo espiritual, nem as mais elevadas, nenhum espírito de luz fica lá só rezando. Por outro lado, o inferno não é festa, farra, bebida, sexo, comida, é aquela farra geral, como se fosse um carnaval eterno. Não, o inferno também não é nada disso. No inferno, o que há é o que Jesus dizia, ranger de dente, choro e ranger de dente. É sofrimento, é dor. No inferno, há milhões, talvez bilhões de espíritos desencarnados, dominados por uma minoria de milhares, talvez milhões também, no planeta todo. Existe aquela massa dominada, controlada, escravizada,
E existe uma minoria que é o controlador, aquela minoria, né, que controla, que domina, que escraviza. Então o inferno não tem nada de festa, não tem nada de carnaval, é sofrimento, é dor, é lamentação, que acaba levando o espírito um dia a se arrepender de tudo que ele fez de errado no passado, porque depois de anos, de séculos, alguns chegam a ficar milênios naquelas ondas infernais do abismo, é puro sofrimento. Então nem o céu é aquele ócio, né, aquela coisa parada, sem ter nada para fazer, nem o inferno é a festa. Ninguém fica sem trabalhar no mundo espiritual. A gente deve pensar o seguinte: aqui na Terra, no plano material, muita gente acha que trabalho é uma coisa ruim, é uma coisa negativa, tem uma visão negativa do trabalho. Isso por quê? Porque muita gente trabalha fazendo o que não gosta, muitas vezes é forçado a fazer aquilo para sobreviver, para se sustentar, para sustentar sua família. Então, essas pessoas têm uma visão negativa do trabalho. Mas há muita gente também que trabalha fazendo o que gosta, que trabalha com amor ao que faz, e que o trabalho não é tédio, não é maçante, não é sofrimento, não é uma coisa negativa. E tem gente que trabalha até os 70, 80, 90 anos, até perto dos 100 anos, como advogados, jornalistas, né? Vimos até um dia desse, ainda trabalhava o arquiteto Niemeyer, o Sobral Pinto, advogados com mais de 90 anos advogando, jornalista com mais de 90 anos trabalhando. O escritor Hermínio C. Miranda, que desencarnou agora recentemente, tem mais de 90 anos, ainda escrevendo livros, com mais de 90 anos. Então há muita gente, médicos que trabalham ainda, que atendem em consultório com mais de 80 anos, eu conheço, e ficam até tarde no consultório. E para eles, isso não é sofrimento, isso não é uma coisa negativa. Eles fazem com prazer, eles vão trabalhar com prazer. Então as pessoas que fazem o que gostam e fazem com prazer não têm uma visão negativa do trabalho. Só quem tem uma visão negativa do trabalho é quem não faz o que gosta, ou é forçado a fazer muitas coisas que não gosta, de uma forma muito estressante. Tá certo? Então, no mundo espiritual, na vida após a morte, todo mundo tem que trabalhar. Por quê? Porque existem atividades, diversas atividades. Se nós pensarmos no plano astral, no mundo espiritual, abaixo da superfície, da proximidade da superfície para baixo, é muita dor, é muito sofrimento, é muito espírito adoecido, desequilibrado mentalmente, enlouquecido, muito trabalho. São milhões, talvez bilhões de espíritos precisando de resgate, de socorro, de ajuda médica, de ajuda psicológica. Muita gente. Tem muito mais gente precisando de ajuda do que gente disposta e preparada para dar essa ajuda, para socorrer, para ajudar. Médicos, psicólogos, psiquiatras, eu estou falando agora de desencarnados e de encarnados que têm já uma certa consciência e que saem do corpo e que vão também se inserir nesse trabalho, vão se envolver nesse trabalho junto com equipes de desencarnados. Muitas vezes estão espíritos encarnados que vão, porque ainda tem o ectoplasma, como já falamos em outro vídeo, estão envolvidos nesse ectoplasma, que é uma matéria intermediária entre a matéria física e a matéria astral, e esse ectoplasma vai ser utilizado em uma série de trabalhos no mundo espiritual, no plano astral. Se nós pensarmos nessas necessidades todas, então, os médicos, quando desencarnam, se eles têm já alguma consciência, algum conhecimento do mundo espiritual, dos corpos espirituais, né, dos corpos energéticos mais sutis, se ele estudou um pouco isso, ele já tem um pouco desse conhecimento, ele rapidamente vai se adaptar ao trabalho como médico no mundo espiritual. Rapidamente vai tomar curso, ouvir palestra, vai ali acompanhar como estagiário outros médicos desencarnados que já têm mais tempo no lado de lá, que conhecem mais a realidade do mundo espiritual, e rapidamente os médicos vão se inserir no trabalho, como aconteceu com André Luiz nas obras
escritas por ele, né, na psicografia de Chico Xavier. Psicólogos, da mesma forma, da mesma forma. Agora é preciso ter já uma visão espiritual da psicologia, porque se ficarmos naquela psicologia apenas do aqui, do plano físico, aquela psicologia que leva em conta que nós somos apenas um corpo, que a mente é o cérebro, não considera que há espírito, né? Um psiquiatra que não considera a possibilidade de haver um processo obsessivo naquele desequilíbrio mental, essas pessoas, quando desencarnarem, vão precisar de estudo, vão precisar de ir para a escola, de reaprender a psicologia, como alguns médicos precisam reaprender a medicina, na visão agora espiritual, para tratarem do corpo espiritual, para tratar da mente do espírito, para tratar o espírito imortal, que tem uma série de reencarnações, e não apenas tratar o homem terreno com a visão apenas do aqui no plano físico, do berço e túmulo. É preciso que os médicos, psicólogos, psiquiatras aprendam sobre o corpo espiritual, aprendam sobre reencarnação, lei de causa e efeito, para poderem ampliar a sua visão sobre essas coisas todas, para que possam se inserir no trabalho, tanto quando estejam fora do corpo, projetados quando o corpo físico dorme, quanto também após a morte, desencarnados, vão também trabalhar dessa forma. Mas então, se pensarmos nessas profissões, por exemplo, essas três que eu falei, médico, psiquiatra e psicólogo, eles, após o desencarne, ou mesmo antes de desencarnar, eles rapidamente podem estar trabalhando com essas coisas, porque a necessidade médica, psicológica, psiquiátrica é muito grande no plano espiritual, daqui da proximidade da Terra, do chamado umbral, para baixo. As necessidades são muitas, os trabalhadores são poucos, certo? Arquiteto, existem cidades, como já falei em outros vídeos, existem cidades, existem construções, então o arquiteto também trabalha, também tem uma atividade quando desencarna, certo? Ele vai trabalhar. O arquiteto, o engenheiro da mesma forma, o administrador, se tem cidade, se tem de estruturas hierárquicas, trabalho, claro que tem que ter um administrador, né? Agora, e o contador que fica ali fazendo conta de lucro, de preço e tal? Dificilmente. Nas regiões mais elevadas, não se trabalha com dinheiro dessa forma, contabilidade, lucro. Nós vemos que colônias tipo o nosso lar tem o dinheiro, mas não é o nosso dinheiro papel, moeda de metal, nem dinheiro eletrônico. É o quê? No caso do nosso lar, como a gente lê no livro, bônus hora. Bônus hora é um valor que se atribui a uma hora de trabalho, não importa qual seja o trabalho, não importa. Uma hora de trabalho tem o mesmo valor, bônus hora. Mas existe contador? Precisa de contador para isso? Não, o contador vai fazer balanço, balancete, tratar com lucro, essas coisas todas. Então, o contador não vai ter muita utilidade, esse trabalho, no mundo espiritual. Ele vai ter que se adaptar, vai ter que aprender outras coisas. Existem profissões, outra profissão que eu não tenho a menor simpatia, que é uma coisa daqui do plano físico, que não tem absolutamente nenhuma utilidade no mundo espiritual, é a da Bolsa de Valores, corretor de Bolsa de Valores, aquela loucura que a gente vê na televisão, todo mundo lá falando rápido, uma montanha de gente com um celular ou um rádio ali no ouvido, e aquela confusão toda, tem um horror aquilo, né? Tem um horror. Morreria, passaria fome, mas eu não seria um corretor de bolsa de valores. É uma coisa que eu tenho realmente horror. Tem alguma utilidade essa profissão, esse trabalho no mundo espiritual? Bolsa de valores? Investimento, capital flutuante, que vai para ali, que vai para aqui, que sai de um país para o outro, aquele capital volátil. Então, isso no mundo espiritual tem alguma utilidade? Absolutamente nenhuma utilidade. Imagine bolsa de valores nas cidades espirituais. Pense aí em Nosso Lar, para quem lê o livro, para quem assistiu o filme. Pense uma bolsa de valores, aquela loucura que é a bolsa de valores, essa loucura que nós humanos criamos aqui no plano físico. Não existe no mundo espiritual. Então, existem profissões que permitem que o espírito, ainda mesmo antes de desencarnar ou depois de desencarnado, que ele possa já se inserir no trabalho, no mundo espiritual, que ele vai ter uma grande utilidade, como médico, psicólogo, psiquiatra, terapeutas de todas as formas, fisioterapeutas, toda a área de saúde, né? Enfermeiros, assistentes de enfermagem, auxiliar de enfermagem, todo o pessoal que trabalha na área de saúde
é o mais necessário. Esse pessoal é o mais necessário, é o mais útil após o desencarne. E filósofos também, professores, Ave Maria, muito professor de muitas coisas. Não sei que vai ser professor de contabilidade e tal, porque aí se não tem utilidade aquela profissão, mas a maioria é professor de história, de geografia, de língua, de idiomas, tudo isso tem. Professor de física, de química, de matemática, existem universidades, escolas de todos esses conhecimentos, também existe no mundo espiritual. Então os professores vão ser super úteis, pedagogos. Então, muitas profissões são úteis no mundo espiritual. Agora, é preciso que a gente já comece a desenvolver desde já uma visão mais ampla, uma visão espiritual das coisas, para que você enxergue a medicina de uma forma espiritual, enxergar que o homem é um espírito imortal, reencarnado temporariamente num corpo material, já teve várias vidas, ele tem vários corpos energéticos, não apenas o físico, passar a compreender que as doenças que estão agora no corpo físico foram doenças somatizadas, que começaram antes no duplo etérico, antes no corpo astral, perispírito, corpo espiritual. Então preciso ter essa visão. A mesma coisa é o psicólogo, o psiquiatra, para que trate o espírito como um ser imortal, o ser imortal, porque muitas vezes o louco, ele está vivenciando coisas do mundo espiritual, ele está vivenciando coisas do passado, de outras vidas. Se o psiquiatra não tem essa noção, esse conhecimento, ele vai simplesmente achar que é uma coisa só do aqui e agora, vai apenas medicar, dopar, para que a pessoa fique ali, ó, tranquilona, a pessoa deixa de ouvir vozes, deixa de ver coisas, mas também não trabalha, não vive, se torna uma pessoa totalmente inútil para a sociedade, para ela mesmo ficar embotada, o espírito embotado. Então essa visão precisa ser ampliada. Se nós, agora ainda encarnados, no nosso caso, encarnados, quisermos já trabalhar no mundo espiritual, nós podemos fazer alguma coisa? Claro. Se nós temos ectoplasma do corpo, do duplo etérico, né, ligado ao corpo físico, nós saímos do corpo, todos nós saímos quando dormimos, alguns, poucos, de uma forma consciente, outras não, mas seja a saída consciente ou não, todos nós saímos. Então, se nós estivermos dispostos a trabalhar, se nós nos colocarmos à disposição de mentores espirituais, de espíritos mais evoluídos para o trabalho, nós vamos ser auxiliados a sair do corpo, vamos ser levados para socorrer. Por que eles precisam de nós encarnados? Por que eles não fazem tudo diretamente? Por que eles dependem? Eles precisam de nós encarnados. Por causa do ectoplasma, dessa matéria que está no chamado duplo etérico. Porque os espíritos mais elevados, nossos mentores, eles não têm mais ectoplasma, eles não têm duplo etérico. O espírito livre, não está encarnado, ele não tem duplo etérico, ele não tem ectoplasma. Então ele não pode agir nem diretamente na matéria física e ele não pode agir muito naqueles espíritos desencarnados que ainda estão envolvidos com ectoplasma, que ainda estão muito próximos do plano físico, vivendo nessa dimensão daquela matéria intermediária, mais etérica. Se o espírito está muito próximo disso, ele ainda está vivenciando muito com essa matéria etérica, ele é muito denso. Por isso é que espíritos mais evoluídos descem, chegam nessas dimensões e eles não são percebidos. Muitas vezes eles descem ao umbral ou regiões mais abaixo e eles não são percebidos pelos espíritos que estão ali com um corpo espiritual muito denso, muito materializado. Não é aquela materialização do nosso nível físico, mas é uma condensação e o corpo espiritual fica muito próximo da matéria física. Então, para esses espíritos mais elevados poderem socorrer e auxiliar, muitas vezes eles precisam do auxílio de encarnados como nós, que saiam do corpo de noite, quando o corpo dorme. Naturalmente, nós levamos um pouco do ectoplasma, dessa matéria etérica, do duplo etérico, levamos um pouco dessa matéria, nosso corpo espiritual fica envolvido com essa matéria etérica. Então nós somos levados a essas regiões do umbral, daqui próximo mesmo da Terra, e mais abaixo somos levados porque nós podemos auxiliar de uma forma mais direta, nós somos mais percebidos pelos espíritos mais densos.
Então nós podemos auxiliar, nós podemos pegar, carregar, dar um passe, fazer uma transmissão de energia para aliviar uma dor. Né? Então uma série de coisas que nós podemos fazer. Então, nós encarnados podemos já estar trabalhando no mundo espiritual. Trabalhando no mundo espiritual. Eu trabalho desde os 19, 20 anos, quando comecei a fazer a projeção astral, eu pedia para me levarem para trabalhar. E também pedia, claro, me aproveitava, pedia aos meus mentores para me auxiliarem a recordar um pouco que fosse daquilo que eu estava aprendendo, daquilo que eu estava fazendo fora do corpo. E eles faziam isso. E eles me auxiliaram muito com inspiração para encontrar os livros melhores, mais adequados, que permitiram, com uma certa rapidez, sair do corpo de forma consciente. E mesmo quando eu não saía consciente, depois que isso deixou de ser tão importante para mim, eu passei a recordar cada vez mais, cada vez por um tempo maior, dessas vivências fora do corpo. Então, meus amigos, ninguém vai ficar ocioso após a morte. Ninguém vai ficar ocioso após a morte. Todo mundo vai ter que trabalhar de alguma forma. Por quê? Porque trabalhar é uma necessidade humana. O contrário do trabalho é o ócio. É o ócio. Uma coisa é um lazer, que você, claro, tem que ter um tempo. Você não vai trabalhar 24 horas por dia, claro. Aqui a gente dorme, toma banho, faz uma série de coisas. No mundo espiritual, a depender do grau de elevação, os espíritos também dormem, também tomam banho, tem uma série de outras necessidades também físicas daquela dimensão deles, do corpo espiritual, do corpo astral, certo? Mas o lazer é uma coisa temporária, é preciso o tempo de lazer entre o trabalho, entre o dia e o outro. Lazer, então, no mundo espiritual, como já falamos em outros vídeos, a festa, a som, a música, a cinema, a arte, as pessoas conversam, batem papo e outras coisas mais, viajam, fazem viagem de lazer, tem biblioteca para a pessoa ler o que quiser, tem museu, fazem visitas aos amigos, recebem visitas na sua casa. Não é só trabalho o tempo inteiro, não é só trabalho, ninguém trabalha 24 horas por dia no mundo espiritual. E o lazer é importante, mas o ócio é não fazer nada. Ociosidade é não fazer nada. Ninguém consegue viver eternamente na ociosidade. Se nós morrêssemos, fôssemos para um céu, entre aspas, para não fazer nada, para viver no ócio eterno, isso seria um verdadeiro inferno. Ir para um suposto céu, para não fazer nada, ficar dias e dias, ou seja, a eternidade sem fazer nada, isso seria o pior dos infernos. Mas isso não existe. Isso não existe. Nenhum espírito de luz fica sem fazer nada. Quanto mais evoluídos, mais eles trabalham, coordenando, dirigindo, organizando aqueles que estão um pouco mais abaixo, em uma hierarquia, até aqueles postos de socorro no umbral, lá embaixo no abismo, nas trevas. Todo mundo trabalha. Não existe espírito evoluído que não trabalhe. E mesmo os espíritos, aqueles chamados maus, aqueles espíritos perversos que estão dominando, eles não estão trabalhando. Os vigias dessas organizações das trevas que ficam dominando os outros lá em sofrimento, não estão trabalhando? Estão trabalhando. Todas as organizações do mal, eles estão também trabalhando. Só que estão trabalhando para o bem-estar deles, para a manutenção do poder deles sobre outros, não é? De uma forma egoística, de uma forma perversa, mas é trabalho. Eles também estão trabalhando. Então, ninguém no mundo espiritual fica eternamente parado na ociosidade. Trabalho é uma necessidade não só humana, mas é uma necessidade espiritual. Como dizia o meu avô, Rodolfo, trabalho enobrece o homem. O trabalho faz a gente desenvolver o intelecto. O trabalho é que faz a gente desenvolver o intelecto. A humanidade evoluiu em ciência e tecnologia por causa do trabalho, por causa das necessidades humanas. Tínhamos e tivemos e temos até hoje que trabalhar para transformar o nosso mundo material. O mundo espiritual é a mesma coisa. O trabalho continua, não para. E nós podemos, desde já, ainda encarnados, nos inserir
também no trabalho espiritual, chamando os nossos mentores antes de dormir, pedindo que eles nos levem para algum local para trabalhar, para auxiliar aqueles que estão precisando de ajuda dentro daquilo que nós podemos fazer. Que utilizem o nosso ectoplasma, não vai nos fazer mal nenhum, não vai nos fazer falta nenhuma. Por quê? Nós absorvemos o ectoplasma respirando, bebendo água, nos alimentando, nós não comemos todo dia, estamos repondo o ectoplasma de todos os níveis o tempo inteiro. Então não faz mal nenhum doar o ectoplasma. Se doar o sangue com uma certa frequência, dentro daquilo que é previsto pela medicina, não faz mal, faz até bem, doar ectoplasma é a mesma coisa. Então nós podemos ser doadores de ectoplasma, seja no plano físico, com passe com jorei, com reiki, outras técnicas de transmissão de energia pelas mãos, como também podemos ser doadores de ectoplasma no mundo espiritual, junto a equipes de desencarnados. Então, meus amigos, para finalizar, vamos pensar, vamos trabalhar, estudar, compreender mais sobre nós, espíritos imortais, que estamos aqui momentaneamente encarnados, né? Estamos dentro, introjetados nessa matéria mais densa que é o corpo físico, mas nós, quando o corpo físico dorme, nós espíritos vamos sair do corpo, vamos aprender, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos ajudar aqueles que precisam trabalhar para evoluir. O trabalho não só enobrece o homem, enobrece o espírito, enobrece a alma. E o trabalho é aquilo que movimenta a alma no sentido da evolução. Quanto mais nós trabalharmos pelo próximo, quanto mais nós ajudarmos o próximo, mais evoluídos seremos, mais nos aproximaremos da luz, dos espíritos de luz, mais estaremos fazendo a vontade do nosso Pai Celestial, como dizia o Divino Mestre Jesus. Vou ficar por aqui. Muita paz para todos.